com a palavra desta Semana da Mulher, né, após o Dia da Mulher, no mês dedicado à mulher, por ser um programa de política aqui da nossa plataforma, não poderia deixar de abordar esse tema que é muito importante, tem também e só tem desdobramentos políticos recentes, históricos e de todas as formas. Mas como temos uma entrevistada, pela pertinência, pela ligação com este tema, temos o prazer de receber aqui como entrevistada, como convidada do Com a Palavra desta semana, a deputada de segundo mandato, segunda mais votada na legislatura anterior e mais votada nessa legislatura agora, deputada pelo MDB, deputada Jó Pereira. Deputada, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos os que fazem Com a Palavra, aos que fazem o portal de notícias Acta. Para mim, quero parabenizar a todos, porque é um portal de notícia que nos traz informação, conteúdo de qualidade, essencial para o alagoano, para a alagoana, e para que a gente possa, com uma imprensa como essa, com essa qualidade, construir, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, um Estado democrático de direito forte, levando conhecimento, verdade para as pessoas. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelas palavras. Bom, e para contextualizar o motivo aí dessa entrevista, desse convite especificamente, sem desmerecer as demais parlamentares, foi uma cobertura que eu estava fazendo na Assembleia no ano passado e, a propósito, nessa época, agora a deputada Jó Pereira fez um pronunciamento que não, por questão de educação, cordialidade apenas, não um pronunciamento que eu reputo brilhante acerca da data. A propósito do 8 de maio, eu colocaria um outro dado que circulou em redes sociais, que é o seguinte: uma vez por ano, os homens apanham flores em alusão às homenagens, mas a cada 5 minutos, uma mulher apanha. Deputada, um número. O que te leva a pensar num dado como esse? É algo que deixa indignado, indigna, humilha, estimula? Um misto de sentimentos. Primeiro ele choca, né? Primeiro você fica indignada, né? E a indignação que nos leva a uma ação, porque nos estimula a buscar cada vez mais. Principalmente quando nós olhamos para o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e aqui eu gostaria de fazer referência que não fiz na sua primeira abordagem, da minha satisfação, da minha honra de estar representando a mulher alagoana, porque a alagoana, poderia dizer, entre todas as mulheres, a mulher alagoana é uma guerreira. O ambiente é muito, eu poderia dizer, nós somos um dos menores estados da região Nordeste, uma região que é extremamente favorecida pelas belezas naturais, mas desfavorecida em termos de indicadores sociais. Então, uma mulher que lida com um ambiente extremamente machista, desde a mulher, né, que passa por dificuldades financeiras, até as mulheres da classe mais abastada, né, o abismo social que nós vivemos, mas a condição da mulher é a mesma. Ela enfrenta o mesmo machismo, seja na política, seja no empreendedorismo, seja em todos os espaços que ela circula e que ela busca ocupar. Então, para mim, é uma honra estar aqui representando essa mulher. E dados como esse nos deixam indignadas, tristes, mas, ao mesmo tempo, nos impulsionam. É para isso que nós representamos a mulher. É para isso que nós estamos no parlamento. O parlamento é a origem de todas as políticas públicas, né? É a partir do parlamento, é a partir da atividade parlamentar que nós construímos a legislação, as políticas públicas que precisam ser observadas e implementadas pelo Executivo, que cobramos a ação desse Executivo, do Governo do Estado, no caso da Assembleia, nas câmaras de vereadores dos prefeitos e no Congresso Nacional do Presidente da República. Então, para mim, a participação da mulher no parlamento ela é importantíssima. E, nesse contexto, dados como esse de violência, que não é um dado atual, é uma violência histórica.
Avanços, já tivemos muitos avanços. A participação política da mulher, né, a mulher no mercado de trabalho. Mas esses avanços, eles se dão muito mais pelo esforço da mulher em suportar a jornada de trabalho excessiva, em suportar a sobrecarga na divisão dos trabalhos domésticos, do que pelo próprio reconhecimento da necessidade da participação da mulher, seja na política, seja no empreendedorismo, seja em todas as atividades que ela busca espaço. Então, para mim, esses dados de violência, eles precisam ser lidos da seguinte forma: conquistas aconteceram, mas muitas conquistas ainda precisam ser, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados e vencidos, para que as mulheres tenham dentro das suas próprias casas, que é bom dizer isso, Felipe, a violência contra a mulher, ela é uma violência doméstica, é uma violência que é praticada por aqueles que deveriam amá-la, né? Então, é uma violência mesquinha, covarde. E essa violência é uma das violências mais difíceis de serem enfrentadas, porque ela não depende única e exclusivamente da força de segurança pública, do policiamento. Ela depende também da cultura, ela depende também da atitude dessa mulher, daquele homem, né? E é necessário que haja uma mudança cultural nessa sociedade extremamente machista que nós vivemos. Nesse pronunciamento que eu mencionei, que a senhora fez, com todo respeito, em alusão, por respeito ao cargo. Tá? Mas fique à vontade, viu, Felipe? Fique à vontade. Citou a questão do episódio que marca o episódio pelo qual existe o 8 de março, que foi o massacre de mulheres numa fábrica nos Estados Unidos. Só que aí me vem à memória um questionamento que é muito mais para efeito de discussão do que propriamente em alusão a isso. Claro que a gente não ia questionar esse aspecto. Uma violência que foi praticada por homens, mas homens que tinham mulheres. Daí chegaríamos àquela questão: há essa consciência por parte das outras mulheres, uma consciência mais generalizada, ou a senhora ainda vê essa questão muito isolada, a mulher atuando enquanto cada uma de si e não tanto enquanto... Existe a necessidade, e é por isso que o movimento feminista tem chamado a atenção da necessidade da sororidade. É necessário que as mulheres sejam solidárias, companheiras, tenham a mesma fala, o mesmo diálogo, uma sororidade entre nós mulheres. Isso, muitas vezes, nós sentimos falta, sim. E é necessário que essa mulher saia, e aí, daí a importância da participação política dessas mulheres. É necessário que essa mulher saia do ambiente doméstico, comece a participar da política, seja através dos conselhos, né? Seja eu costumo dizer que até uma participação na reunião do condomínio, sob o ponto de vista feminino, é importante que essa mulher tome e absorva esse espaço. Os conselhos de classe, os conselhos de escola, né? Todas as escolas você tem conselho de pais, o conselho do Fundeb, o conselho da merenda, a participação ativa dessas mulheres, né? No conselho da criança e do adolescente, que é o conselho que discute as políticas públicas. Então, é a partir dessa participação que a gente vai criando um movimento de mulheres com os mesmos objetivos, né, com as mesmas finalidades e uma união, uma sororidade em torno do que é importante, que é o caso do combate à violência, que é uma das pautas extremamente importantes do movimento feminista. A despeito de ser a maioria da população brasileira, mais de 53%, as mulheres nas assembleias legislativas, nos legislativos estaduais, representam menos de 15%. E aí a contextualização que eu faria dessas duas situações seria a seguinte: por exemplo, uma situação que a gente viu muito, de irregularidades cometidas por partidos se utilizando da possibilidade, da exigência de presença de mulheres, conforme estabelecido na legislação eleitoral. A senhora veria uma responsabilidade, talvez até
das próprias mulheres em deixar isso acontecer? O que eu gosto de falar um pouco disso, Felipe, é o seguinte: nós precisamos, dentro de um processo de construção, de um processo histórico, e aí é uma coisa que a gente cria no imaginário individual e coletivo, no imaginário social, preconceitos, ou seja, conceitos pré-concebidos. E, ao longo do tempo, o lugar da mulher era na educação. Nós temos aí professoras, excelentes professoras, né? O lugar da mulher é no cuidar, né? Enfermeiras, auxiliares de enfermagem, mas nós não vemos mulheres assumindo cargos de liderança enquanto mulheres. Então, é necessário que as pessoas e que a sociedade, de um modo geral, ela possa perceber que a mulher pode, deve, é possível que a mulher exerça determinados cargos que hoje, e aí eu queria citar uma mesa de tomada de decisão. No domingo, o governo do estado mudou as regras de enfrentamento da pandemia, que eu poderia citar aqui e dizer a você que hoje, 8 de março, nós estamos há um ano do distanciamento e isolamento social, e eu posso dizer que essa pandemia foi suportada por todos, mas especialmente pelas mulheres. Somos nós mulheres que perdemos vagas no mercado de trabalho, somos nós mulheres que, além do cuidado, do trabalho, eu poderia dizer, do trabalho remunerado, do trabalho doméstico, do trabalho parental, ainda absorvemos a escolarização dos nossos filhos. Então, fomos nós que suportamos a maior carga dessa pandemia. E eu digo isso na minha condição de mulher, esposa, mãe de 3 filhos. Esse é um contexto em que aqui eu quero ressaltar que ainda tenho a compreensão e o companheirismo do meu esposo, né, na divisão dessas tarefas, mas que acaba que nós mulheres suportamos a maior parte dessa carga. Mas no domingo, na mesa de tomada de decisão, não tinha uma mulher sentada a essa mesa. Não tinha uma mulher sentada a essa mesa. Então, é isso que eu estou falando. É o imaginário social e coletivo que precisa ser construído e enxergar a mulher participando de cargos de liderança. E aí eu quero trazer um exemplo, inclusive do Parlamento Estadual, mas eu quero trazer um exemplo também do Parlamento Federal. Quantas mulheres assumem a presidência das maiores comissões, seja na Câmara ou no Senado? Recentemente tivemos apenas a senadora Simone Tebet, que concorreu à CCJ. Então, aqui na Assembleia Legislativa, quantas mulheres são presidentes das maiores comissões? Da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Orçamento? Nenhuma. Nós fazemos parte da comissão, mas nós não presidimos a comissão. Então, assim, nesse contexto, quantas mulheres assumem cargos de liderança no Poder Judiciário? Presidente do Tribunal de Justiça? Quantas mulheres já foram procuradoras gerais de Justiça aqui no Ministério Público Estadual? Nós não temos, infelizmente. E esses são exemplos que a sociedade precisa. A menina de hoje, aquela que frequenta as escolas, as bancas das universidades, elas precisam entender e perceber, se enxergar com a possibilidade de ocupar esses cargos. Então, é mais uma necessidade de que as mulheres sejam uma opção possível, né, de assumir cargos de liderança, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo, porque, infelizmente, até então, nós temos a obrigatoriedade dos 30% de candidatura, temos sim, mas muitas mulheres que sonham, que muitas vezes anseiam em fazer parte da política, infelizmente não se enxergam na política. Não se enxergam, porque não veem exemplos da possibilidade dela, sendo mulher, estar exercendo aquele cargo. Então, assim, para mim é uma construção coletiva no imaginário das pessoas, é cultural. Nós precisamos mostrar isso. E não é só a mulher que vai ganhar com isso. Vai ganhar toda a sociedade. Porque nós não estamos buscando assumir
o espaço de ninguém. Não é que nós queremos tomar aquilo que é do homem. Não, de jeito nenhum. Nós queremos vir junto com os homens. Nós queremos equilibrar para construir uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, sob o ponto de vista da mulher e do homem, né? A mulher é aquela que enxerga o todo, mas ela enxerga o detalhe. E saindo um pouco também de Alagoas, um aspecto aí do qual a gente não pode deixar de falar em se tratando de política, ambiente legislativo, assembleias legislativas, que foi, claro, o episódio envolvendo a deputada Isa Pena, em que ela foi vítima de uma importunação sexual cometida pelo colega de plenário apenas por uma questão de alusão. As palavras aqui que o deputado merece, não o programa, nossa audiência, você, o webnauta, não merece. O deputado Fernando Cury. E, além de tudo isso, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo adotou uma pena considerada branda para o deputado. O afastamento, mais a manutenção dos subsídios do ganho do seu gabinete. Muita gente alegou de que os integrantes do gabinete não seriam responsáveis. Eu acho que são, sim, pode. Bom, resultado é que dois dos integrantes da Comissão de Ética pediram para deixar o grupo em protesto por essa decisão. Inevitavelmente, um assunto que, imagino, choca, da mesma forma como o dado que eu abri o programa, choca, humilha e indigna. Exatamente. E que, mais uma vez, dá um mau exemplo. Diz que a gente nós passamos a mensagem falando, mas nós ensinamos mesmo pelo exemplo. E qual é o exemplo que essa comissão de ética dá hoje? Né? Dá nesse momento. A impunidade. Isso é aceitável. E a comissão era majoritariamente masculina, né? Salvo engano, acho que 9 integrantes, 2 mulheres. Eu não sei bem o número de integrantes, mas dentro de todos os integrantes, apenas 2 mulheres, né? E desculpe interromper mais uma vez, mais um comentário que não poderia deixar de fazer. A Assembleia Legislativa de Alagoas, aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas, como eu menciono no Factual por mais de uma vez, já teve um tiroteio, já teve ameaça de morte, bate-bocas, nem se fala. Porém, eu acho que não é fazendo justiça, não, é apenas uma menção. Atitudes como a do moleque na Assembleia Legislativa de São Paulo, desculpem a palavra, mas é essa mesmo, os deputados estaduais alagoanos, pelo menos, nunca tiveram. Não que eu saiba. Então, assim, para mim, Assembleia importunação sexual é crime, né? Tipificado pelo nosso Código Penal, e a Assembleia age como se fosse uma atitude digna de uma suspensão, férias parlamentares, né? Deixando, e aí a gente mostra, mais uma vez, não só do ponto de vista da importunação sexual que a deputada Isa Pena sofreu, mas do ponto de vista de como o dinheiro público é visto. O deputado vai estar suspenso por 119 dias, mas todo o custo do seu gabinete vai estar sendo mantido com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, sem atuação parlamentar. Então, outro viés da questão que nós podemos focar, porque existe a efetividade do gasto público, né? A necessidade, o custo-benefício. Qual é o benefício que esse gabinete, mantido com recursos públicos, vai trazer para a sociedade? Já que a pessoa quem se dirige não vai estar lá. Exatamente. Então, assim, para mim, eu fico duplamente indignada, né, pelo fato de um crime estar sendo tratado com tanta benevolência por parte de parlamentares. Isso só traduz a maneira, imagine, né? A deputada Isa Pena foi importunada sexualmente dentro do plenário da casa, visto pelas câmeras, né? O Brasil inteiro teve acesso à imagem, e as mulheres.
que estão no dia a dia, nas ruas, nos ônibus, né, no calçadão. Quantas mulheres não são importunadas, quantas mulheres não são violentadas na sua condição de ser mulher, e muitas vezes chega na delegacia, ela é revitimizada, ela não consegue nem traduzir o que ela passa, aquilo que ela sofreu. Muitas vezes ela, não, isso aí, qual é a roupa que você vestia? Você fez o que para merecer isso? Você estava onde? Então, as vítimas somos nós, mulheres. E nós passamos a ser questionadas pela atitude do homem que nos importunou, que acha muitas vezes no direito de cometer um estupro. Estupro tem, no Brasil, um absurdo, né? Você tem justificativa para o estupro, defesa da honra, não é isso? Então, assim, nós precisamos mudar, nós precisamos virar essa página, e essa página ela só é virada, Felipe, eu vou dizer de uma maneira muito direta, com a participação de mulheres. Não tem como virar essa página esperando que os homens façam isso por nós. Né? Recentemente não, no dia ontem, eu vendo algumas publicações nas redes sociais, e eu já comentava isso, dizia assim, mimimi é aquilo que não dói em você, dói nos outros. Né? Então, nós mulheres é que sentimos essa dor. A dor de ser violentada, a dor de ser estuprada, a dor de sofrer importunação sexual. Então, só nós sabemos como isso dói. E se nós sabemos como isso dói, somos nós que temos que conquistar. Esse mimimi, durante a minha caminhada enquanto parlamentar, eu já ouvi de algumas pessoas. De pessoas, inclusive, que têm poder de decisão. E não é mimimi, é necessidade. Você imagine uma mulher que foi vítima de feminicídio, não é só ela que sofre. É a família dela, são os filhos dela, os pais dela. No sentido também de chegar numa delegacia, nos ambientes, né, nos ambientes de segurança, num hospital, e não ser revitimizada. E quando eu digo revitimizada, é porque muitas vezes esses crimes de estupro, de importunação sexual, né, muitas vezes a mulher que foi vítima de violência por parte do seu cônjuge, quando essa mulher abre um boletim de ocorrência, vai até uma delegacia denunciar esse homem, o agressor, ela é revitimizada, porque a culpa é dela. Qual é a roupa que você estava vestindo? Por que você estava nessa rua escura a essa hora? Então, nós mulheres podemos estar onde nós quisermos, como quisermos, vestindo o que quisermos, e não podemos ser questionadas por isso. Nós somos as vítimas. Nós somos as vítimas, não somos as causadoras de comportamentos masculinos que são descritos como crime na legislação. Né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga que mais mulheres façam parte de ambientes de decisão, de liderança, participe da política. A questão da participação das mulheres como laranja, né, é mais uma violência contra nós mulheres, é mais uma violência que muitas mulheres são coagidas a isso, são forçadas a isso pelo contexto que elas vivenciam. Muitas vezes elas não querem que isso aconteça, mas, infelizmente, vai lá o dirigente partidário e convence a mulher a estar naquela posição para que seja possível não só o repasse de recurso financeiro, mas para viabilizar eu poderia dizer, uma chapa, né, uma coligação de pessoas, da maioria homens. E, a propósito, aí a gente tem que fazer esse registro, né? Só para a gente encerrar, votaram a favor de Fernando Cury os deputados Wellington Moura, do Republicanos, Adalberto Freitas, do PSL, delegado Olim, do PP, Alexandre Madureira, do PSD, e Estevão Galvão, do DEM. Votaram contra a deputada Maria Luísa Amari, do PSDB, Érica Malunguinho, do PSOL,
Barros Munhoz, do PSB, além do relator do processo, o deputado Emídio Souza, do PP. O deputado Emídio Souza e Barros Munhoz deixaram a Comissão de Ética em protesto por essa medida. Agora, falando aqui, só para a gente encerrar também aqui nesse trechinho final do programa, ambiente político local, 2022. Deputada Jó Pereira já tem uma definição política, reeleição, outro cargo? Felipe, nós estamos no momento de definições, né? 2022 se aproxima, acabamos de sair de uma eleição e eu gostaria aqui de fazer um adendo, um parênteses. O Brasil não aguenta eleição de 2 em 2 anos, né? É um tempo muito curto entre uma eleição e outra. Um período eleitoral depende do próximo período eleitoral, então nós acabamos de encerrar uma eleição, já vamos entrar em outra, porque 2021 já é preparatório para 2022, né? Então, assim, mas 2022 já está aí batendo a porta, né? Nós temos janela partidária para os deputados estaduais, né, na qual eu me incluo. Em março do próximo ano, nós estamos aí definindo as composições partidárias. Acredito que Alagoas o cenário, não existe projeto de uma pessoa só, né? Projeto político é um projeto de grupo, é um projeto de muitas pessoas conjuntamente. E dentro desse contexto, enquanto deputada estadual, eu atuo para que Alagoas continue crescendo, para que Alagoas continue se desenvolvendo, chamando a atenção para as questões mais importantes. Mas, como todo político, tenho pretensão, sim, de ser deputada federal, de ser senadora, de ser... Todo político almeja um futuro, né, governadora, todo político almeja um futuro, um cargo maior. Mas esse futuro hoje, ele ainda está em construção. Pelo menos hoje eu atuo como deputada estadual por Alagoas e quero continuar atuando até o último dia desse mandato, para fazer valer aquilo que você pontuou no começo, que foi o fato de eu ter sido a deputada estadual mais votada de Alagoas. Historicamente, uma mulher nunca tinha sido. Mas, pelo menos assim, enquanto aspiração pessoal, algo que possa adiantar aqui com a palavra? O que eu busco é um ambiente em que eu possa defender aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu busco enquanto parlamentar, enquanto deputada estadual, eu busco que todos os meus passos me permitam defender sempre aquilo que eu acredito. No âmbito do seu partido, no MDB, essa situação do diretório estadual, a direção estadual com Luciano Barbosa já está pacificada? Bom convívio está pacificado. Politicamente, para as eleições de 2022, eu tenho minhas dúvidas. Ainda depende de mais costura? Depende. A política é feita de diálogo, né? Da parte mais do MDB central ou de lá de Luciano Barbosa? Eu não sei respondê-lo, né? Para se construir um ambiente que possa dizer que vai compor dentro do mesmo projeto, né, de Estado. Acho que a política é feita de diálogo. E o que faltou foi diálogo, né? Para chegar no ponto que chegou, faltou muito diálogo. Então, esse diálogo ele tem que prevalecer sempre, seja do ponto de vista partidário, seja para a formação do projeto político ou para dar continuidade a um projeto político. A ascensão do deputado Arthur Lira à presidência da mesa diretora da Câmara dos Deputados nessa composição aí para 2022 para o MDB, ela de alguma forma compromete, atrapalha? Pode ser e pode não ser, depende do diálogo, né? Tudo depende do diálogo e da construção. Eu acho que para Alagoas foi importante ter um nome no cenário nacional. Mais uma vez, o senador Renan Calheiros, enquanto presidente do Senado, levou o nome de Alagoas aí, né, para o cenário nacional. Para Alagoas foi importante. Agora, é claro que cria uma força que já vinha sendo
já vinha sendo construída, fortalece uma outra força política, que para o Estado de Alagoas eu acho extremamente importante. Eu acho que não existe democracia sem distribuição de forças, né? Então, a gente equilibra essa distribuição de forças no xadrez, né, no tabuleiro da política. A representação, a participação política da família Pereira vai continuar sendo sob a figura da deputada Jó Pereira, o ex-deputado Joãozinho Pereira, que teve mandato aí. O que a gente continua, Felipe, é a tradição de trabalho, né, de esforço conjunto, de buscar, seja como executivo, executando cargos, né, à frente das gestões municipais. Eu tenho um orgulho enorme de representar o Grupo Pereira, né, na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque eu sei que as políticas públicas que eu defendo lá na tribuna da casa, seja do fortalecimento da valorização da mulher, seja a política pública de educação, de saúde, todas elas têm reflexo e exemplo na base. Então, assim, a continuidade do trabalho, da minha participação enquanto deputada estadual até o último dia. Alagoas terá de mim o máximo que eu puder dar, trabalhando por Alagoas, buscando esclarecer muitas coisas, atuando como deputada, seja fiscalizando, seja lutando para manter direitos e conquistas da sociedade, como foi o caso de algumas votações na Assembleia Legislativa, seja com relação à votação da Previdência, a manutenção do papel fundamental do Ministério Público, trazendo para o Estado de Alagoas o conceito da política pública do Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecendo a agricultura familiar. Então, assim, é o que me encanta. Para mim, é o meu papel de deputada estadual e eu vou estar sempre fazendo esse papel, representando aquilo que, na base, nos municípios, a gente atua para conquistar. E aí eu gostaria de citar, por exemplo, Teotônio Vilela, Campo Alegre, Junqueiro, são os melhores IDEBs do Estado. Então, eu repercuto na Assembleia aquilo que acontece na base. Atenção básica, Teotônio e Campo Alegre são os dois primeiros, no ranking da atenção básica, são primeiro e segundo lugar do Estado de Alagoas. Então, assim, são essas necessidades de aplicação, de construção e de fortalecimento de uma política pública necessária, fundamental para as pessoas, é que a gente discute na Assembleia, leva e quer fortalecer. Não existe fortalecimento de um Estado como o nosso, que é Alagoas, sem fortalecer os municípios. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, aquela para encerrar, né? O saber é feminino. Aliás, se conquista mais rapidamente a sabedoria do que se alcança o respeito, carinho e a consideração da mulher. Não é à toa que sabedoria, na nossa língua e em muitas, é um substantivo feminino. Até.